Muito boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Convidar os irmãos a estarem abrindo a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Nós estaremos lendo os primeiros 22 versículos do capítulo 4, Atos dos Apóstolos, 4, do 1 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam-se entre si, dizendo, guardem o versículo 16, dizendo: Que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não falarem mais neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se isso é justo diante de Deus. Ouvir-nos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais ou menos 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, está lida, ó Deus, a Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor apliques, ó Pai, os ensinamentos que o Senhor mesmo já tem separado. Prepara o nosso coração, Deus. Entregamos esse momento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. É extremamente importante para a vida cristã nós darmos bom testemunho. A importância de um bom testemunho qualifica a nossa pregação. No capítulo 3, capítulo anterior ao que nós lemos, Pedro e João vão até o templo e lá eles encontram um coxo, um homem coxo, pedindo uma esmola na beira da entrada do templo. E quando ele pede esmola,
para Pedro e João, eles olham para o coxo e dizem: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E ele levanta, ele é curado, ele anda e sai glorificando a Deus. Eles curam esse homem e eles começam a pregar para os que estavam ali. Eles começam a testemunhar quem era Jesus Cristo. Pedro se levanta e de uma forma muito dura, é verdade, Pedro começa pregando de uma forma muito dura para os judeus que estavam ali, acusando aqueles judeus de matarem Jesus. Mas ele também diz que era necessário que todas essas coisas acontecessem. Por mais que os judeus tenham sido acusados ali por Pedro, por matarem Jesus, e de fato isso aconteceu, era necessário que todas essas coisas acontecessem. Era necessário que Cristo padecesse. E que também Pedro começa dizendo no discurso dele, de que eles o fizeram, sim, eles mataram Jesus, mas eles o fizeram por ignorância. E por isso era necessário que eles se arrependessem. Enquanto ele ainda pregava, vieram as autoridades do templo e levaram tanto Pedro quanto João presos. A primeira lição acerca de um bom testemunho, como dar um bom testemunho e a importância de um bom testemunho, é que para nós testemunharmos a verdade, nós sofreremos perseguição. Não basta pregar, nós precisamos estar dispostos a sofrer pelo nome de Cristo. Apesar deles terem sido presos, deles terem tido o discurso interrompido, ainda assim houveram muitas conversões. Pedro começa uma linha de raciocínio e ele não consegue terminar. Ainda assim, o pouco que ele disse, muitas pessoas vieram a Cristo. Muitos se arrependeram naquele lugar. Totalizando, a Bíblia vai falar, quase 5.000 homens. Na época eles não contavam mulheres e crianças, então provavelmente mais, ainda mais. Para testemunharmos a verdade, é necessário estarmos dispostos a arcar com as perseguições. Sempre que falamos a verdade, nós incomodamos aqueles que querem viver na mentira. Aqueles que estão na zona de conforto, aqueles que não ligam para a verdade. Quando nós falamos acerca da verdade, aqueles que permanecem nas trevas e que eles gostam de permanecer nas trevas, eles se sentem incomodados. Nós incomodamos muitas pessoas quando falamos as verdades de Cristo. Sempre que falamos a verdade, incomodamos aqueles que querem viver na mentira. Porém, quando aquelas autoridades prenderam Pedro e João, eles não encontraram motivos para mantê-los presos. Olha lá o que diz o versículo 14. Nada tinham que dizer o contrário. Eles não tinham motivos para manter eles presos. Quem faz o que é certo, valida a sua mensagem. E ninguém pode falar nada ao contrário. Se você faz o que é certo, a sua conduta e o seu testemunho dizem a respeito de quem você é. Validam aquilo que você está falando, aquilo que você está pregando. Quem faz o que é certo, valida a sua mensagem. E quando você faz o que é certo, ninguém pode falar nada de você. As autoridades dos judeus se reuniram e perguntaram: o que faremos com esses homens? O que nós faremos com esses homens? Essa é a pergunta que deve estar na boca dos nossos inimigos hoje em dia, dos inimigos do Evangelho, dos inimigos de Cristo. O que nós faremos com esses homens? Nós não podemos fazer nada. Os apóstolos eram irrepreensíveis. Não havia como atacar a eles, porque eles levavam uma vida irrepreensível. Da mesma forma, nós deveríamos levar essa vida também. De modo que, quando as pessoas que estão interessadas em nos prejudicar lá fora, deveriam olhar para nós e falar: o que nós podemos fazer contra eles? Eles levam uma vida irrepreensível, não tem do que acusá-los. O que faremos com esses homens?
As pessoas devem olhar para nós e se perguntar: como nós podemos prejudicá-los? Nós não podemos acusá-los de nada. Eles são irrepreensíveis. Paulo, quando vai passar as instruções a Timóteo, acerca do bispo, acerca daquele que almeja o episcopado, ele diz: seja irrepreensível. Ou seja, não dê motivos para que ninguém fale de você. Isso só mostra que eles levavam uma vida reta. Os apóstolos levavam uma vida reta. E eles se preocupavam sim com a reputação deles, porque a vida deles refletia a Cristo. Se eles eram seguidores de Cristo, se eles eram cristãos, ou seja, pequenos cristos, a vida deles e a conduta deles deveria ser condizente com o mestre que eles seguiam. Se eles não fossem irrepreensíveis, certamente os inimigos iriam se levantar. Esse é um mentiroso, esse é um ladrão. Não escuta o que ele está falando, porque ele não tem capacidade moral para poder sustentar aquilo que ele está falando. Isso aí é um briguento, isso é um mau caráter. Nós conhecemos eles. Todo o discurso deles teria sido invalidado naquele momento. Mas não tinha o que dizer deles. Não tinha o que dizer de Pedro e João. Quando o nosso inimigo não tem o que dizer a respeito de nós, só há duas alternativas para ele. Primeiro, ele mentir a nosso respeito. Se não tem nada o que dizer de você, vão levantar mentiras a seu respeito, para te prejudicar. Ou, a segunda alternativa, transformam o que é certo no que é errado. Se eles não podem mentir a seu respeito, então eles transformam o que é certo no que é errado. Se o cristão faz o que é certo, se nós conseguirmos transformar o que é errado no certo, automaticamente os cristãos que buscam fazer o que é certo estarão errados aos olhos do povo. E assim pode se levantar contra eles. Se o cristão faz o certo, mas agora, aos olhos do povo, o certo virou errado. Agora o cristão pode ser acusado. Nós vivemos esse tempo hoje em dia. Quantos valores invertidos nós vemos por aí? O certo se tornou errado e o errado se tornou certo. De modo que agora o mundo pode nos acusar como cristãos, porque o que era certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Daniel, quando foi condenado para ir para a cova dos leões, qual crime ele cometeu? Qual crime Daniel cometeu? Ele orou. Daniel orou. E por isso ele foi jogado na cova dos leões. Ou seja, orar não é errado. Mas transformaram o errado no certo e o certo no errado. A partir daquele momento, orar se tornou errado, então Daniel é acusado e lançado na cova dos leões. Daniel foi condenado à morte por fazer o que é certo. Lutero foi condenado por defender as Escrituras. Ontem nós comemoramos 106 anos da Reforma Protestante. Quantas pessoas deram a vida por isso? Lutero foi condenado por defender as Escrituras. O errado se torna certo. Paulo foi condenado por pregar a verdade. O errado se torna certo. E o certo se torna errado. Os acusadores de Pedro e João soltaram eles porque eles não conseguiam segurá-los ali. Essa é a importância de nós darmos um bom testemunho. Essa é a importância de quando as pessoas lá fora olharem para a nossa vida, verem que não há motivos para que nós sejamos acusados. Da mesma forma que João e Pedro. Nós devemos levar uma vida irrepreensível, porque a nossa vida é um espelho que reflete Jesus Cristo. Mas a segunda lição
que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que, da mesma forma que para nós testemunharmos a verdade, nós sofreremos perseguição, também para nós testemunharmos a verdade, nós precisamos viver essa verdade. É necessário viver o Evangelho. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Mas o seu sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa por igual. Assim também brilhe a luz de vocês, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É necessário que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras, e assim, vendo a luz de Cristo em nós, vendo as nossas boas obras, o nome de Deus é glorificado entre os ímpios. Não podemos ter trevas em nós. Logo depois desse texto, Sal da terra e luz do mundo, Jesus vai falar: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há em vocês são trevas, que tremendas trevas são. Não podemos ter trevas em nós. Ele disse que se não há luz em nós, há trevas, e que tremendas trevas são. O nome de Deus ele pode ser glorificado ou blasfemado entre os homens, de acordo com o nosso testemunho de crentes em Jesus. Se nós damos um mau testemunho, o nome de Deus é blasfemado. Mas se nós damos um bom testemunho, o nome de Deus é glorificado. O nome de Deus pode ser glorificado ou blasfemado entre os homens, de acordo com a nossa conduta. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque nós estamos aqui como representantes de Cristo na terra. É para isso que a igreja existe. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos o reino eterno aqui nesse mundo. E de acordo com a nossa conduta, o nome de Deus será blasfemado ou glorificado pelas pessoas que estão lá fora. Fora das quatro paredes do templo. Quantas pessoas já ouviram, alguns que não frequentam o nosso meio, dizendo: para ser crente igual fulano, melhor nem ser. Fulano faz isso, fulano faz aquilo outro. Fulano não leva uma vida condizente com o evangelho. Para ser crente igual a ele, melhor nem ser. E assim o nome de Deus é blasfemado entre os ímpios, por causa da nossa conduta. Por isso é importante nós darmos bom testemunho. João e Pedro eram irrepreensíveis, não tinham o que acusá-los. Será que o mesmo pode ser dito a nosso respeito? Paulo diz lá em Romanos 2:24 que quando nós sabemos certo, agora sim. Paulo diz ali em Romanos 2:24 que se nós sabemos o que é certo e não praticamos, o nome de Deus é blasfemado entre os de fora. Ou seja, se você sabe o que é certo e ainda assim não faz, você está dando um mau testemunho para os de fora. E está impedindo que eles venham a Cristo por causa do seu testemunho. Havia uma cidade no interior, no campo, onde todos os homens acordavam muito cedo para trabalhar.
Eles trabalhavam numa lavoura a mais ou menos 5 quilômetros do vilarejo. Então, todos os dias de manhã cedo, eles acordavam, tomavam seu café e caminhavam 5 quilômetros entre o vilarejo e a lavoura para trabalhar. E todo dia eles faziam isso, acordavam cedo e iam até a lavoura para trabalhar. Todos os dias eram iguais. Até que um dia chegou um circo na cidade. E o circo mudou a rotina daqueles homens. Agora, depois de um dia cansativo de trabalho, à noitinha, todo dia, eles iam assistir o espetáculo no circo, o espetáculo dos palhaços. E como os palhaços eram engraçados. Até que um dia, o mato estava muito seco e de fácil combustão e começou a pegar fogo. Quando começou a pegar fogo, os palhaços já estavam colocando todo o aparato, a maquiagem, o cabelo, o nariz vermelho, a peruca, as roupas coloridas. Eles já estavam colocando todos os apetrechos quando o fogo começou. Até que um deles olha para a janela e diz: ei, você está sentindo um cheiro de queimado? Aí o outro responde, vai até a janela. Está pegando fogo! Está pegando fogo lá fora! Vamos, ele está se espalhando, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí o outro responde, nós precisamos apagar esse fogo. Mas aí o outro fala, mas só nós dois? Nós não conseguiremos apagar o fogo sozinhos. O que nós faremos? Já sei, então nós temos que pedir ajuda ao povo. O povo que está lá na lavoura, 5 quilômetros daqui, vamos até lá pedir ajuda para eles, que senão o vilarejo vai arder em chamas. Então é isso, então nós vamos fazer isso. Então nós vamos até lá pedir ajuda. Então eles saem correndo, vestidos de palhaços, correndo em direção ao povo para pedir ajuda para apagar o incêndio que estava se alastrando. E aí, quando eles chegam, ao longo eles caminham os 5 quilômetros, quando eles chegaram ao longe pela estrada empoeirada, os homens viram os palhaços gritando e gesticulando, todos coloridos, e começaram a rir. A perda foi total. O incêndio destruiu todas as casas do vilarejo e destruiu o circo. Aonde está o problema? Na mensagem ou nos mensageiros? Quando aqueles homens viram aqueles palhaços gesticulando, eles só viram palhaços fazendo palhaçada. Só que o que eles estavam dizendo era verdade. Toda vez que você, como cristão, e eu me incluo também nessa, toda vez que nós, como cristãos, dizemos crer na ressurreição de Cristo, dizemos crer na segunda vinda de Cristo, mas vivemos como se Ele não fosse voltar, nós somos um palhaço contando uma coisa verdadeira. Se toda vez você disser que Jesus te salvou, mas você vive como alguém que não foi salvo, você é apenas um palhaço que sabe contar muito bem uma piada. Ninguém vai te levar a sério. Você vai arrancar risos das pessoas, porque a sua conduta não é condizente com aquilo que você prega. É necessário darmos um bom testemunho. É necessário sermos irrepreensíveis. Nós não podemos dar motivo para que o nome de Deus, o nome de Cristo, seja blasfemado entre os de fora. A nossa conduta precisa ser condizente com aquilo que pregamos, para que o nome de Deus seja glorificado pelos de fora. Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Fale com Deus. Levar uma vida irrepreensível não é uma tarefa fácil.
Levar uma vida irrepreensível pode nos levar a sermos perseguidos. E o próprio Jesus disse: se me perseguiram, perseguirão a vocês também. Se o mundo vos odeia, saibam que ele odiou primeiro a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas o mundo lhes odiará, porque eu os escolhi e os tirei do mundo. É difícil levar uma vida irrepreensível, com certeza, humanamente falando, mas com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Jesus Cristo, aí se torna possível. Precisamos dar bom testemunho para os de fora, e isso precisa ser uma prioridade na nossa vida.